Regra de 3. Regra de 3, pessoal, é um assunto extremamente importante, porque ele vai ser muito utilizado tanto na matemática, quanto na física, quanto na química, né, em cálculo estequiométrico. Então é importantíssimo que você domine essa matéria. Vamos começar explicando o que são grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando o aumento provocado em uma provoca um aumento na outra, ou quando a diminuição provocada em uma provoca uma diminuição na outra. Você já deve ter comprado batatas na feira ou no mercado. Você já deve ter percebido que quanto mais batatas você compra, maior vai ser o preço que você paga pela batata. Então, por exemplo, se você comprar 1 kg de batata, você vai pagar um preço. Se você comprar 2 kg de batata, você vai pagar o dobro do preço. Ou seja, quanto mais batatas você compra, maior é o preço que você paga por elas. Então nós dizemos que a grandeza quantidade de batatas e a grandeza preço são diretamente proporcionais, porque o aumento em uma provoca o aumento em outra. A mesma coisa é verdade, pessoal. Se você comprar pouca batata, você vai pagar um preço menor. Ou seja, a diminuição em uma grandeza está provocando a diminuição na outra. Por isso, elas são diretamente proporcionais. Agora vamos ver as grandezas inversamente proporcionais. É o contrário do caso anterior. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o aumento de uma delas provoca a diminuição na outra, e vice-versa. Você já deve ter percebido que quando você pega um carro e você pisa no acelerador, né, vai com uma velocidade bem alta, o tempo para você chegar em um lugar, se você chegar vivo, vai ser menor. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor é o tempo para a gente chegar em um certo lugar. Agora, o contrário também é verdade. Se você diminuir a sua velocidade, você vai demorar mais tempo para chegar num certo lugar. Que o diga o nosso querido amigo Rubinho Barrichello. Beleza? Regra de 3. Quando em uma proporção apenas 3 valores são conhecidos, é possível determinar um valor desconhecido através de um método que a gente vai chamar de regra de 3. Por que regra de 3? Porque a gente trabalha com 3 valores conhecidos. Vamos ver um exemplo agora. 2 maçãs custam R$10. Quanto custam 8 maçãs? A gente pode perceber que quanto mais maçãs, maior vai ser o preço, né? A gente tem duas grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver isso melhor nesse exemplo. Ou melhor, nesse quadro. Então, o exemplo anterior. 2 maçãs custam R$10. Quanto custam 8 maçãs? A gente tem aqui duas grandezas. Uma grandeza chamada preço e a outra grandeza chamada quantidade de maçãs. No nosso caso, se nós comprarmos 2 maçãs, nós vamos pagar R$10. Perceba, 2 maçãs, R$10. 2 maçãs, R$10. Quanto custam 8 maçãs? 8 maçãs eu não sei quanto custam, mas eu sei que preço e quantidade de maçãs são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, se aumentou a quantidade de maçãs, vai aumentar o preço que você paga. Se diminuir a quantidade, vai diminuir o preço. A gente representa isso colocando duas setinhas, uma de cada lado de cada grandeza. Então vai ficar 10 sobre x é igual a 2 sobre 8. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso multiplicar em cruz, né, gente? Vai ficar 2x é igual a 10 vezes 8. Isso equivale a 2x igual a 10 vezes 8 vai dar 80. 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. 80 sobre 2 vai dar 40. Forma simplificada. 2 maçãs, pessoal, custam R$10. Quanto custam 8 maçãs? A gente já viu esse caso, né? Vamos ver como a gente resolve agora, de uma outra forma. A gente sabe que 2 maçãs custam R$10, 8 maçãs a gente quer descobrir, custa x. A gente sabe que as duas grandezas são diretamente proporcionais, vamos copiar igual, né? A única coisa que acontece é o seguinte, olha a sacada, para você não ter que ficar
para você economizar uma passagem na conta. Imagina que aqui nós temos um retângulo. Quem que é o vértice oposto ao x? Quem que está oposto ao x? É o 2. O 2 não está oposto ao x, então ele fica embaixo. E os outros dois números que sobraram ficam em cima multiplicando. De novo, quem que está oposto ao x é o 2. 2 está oposto, fica embaixo. E quem que sobrou? O 10 e o 8. 10 e o 8 fica em cima multiplicando. Então x vai ser igual a 8 vezes 10 sobre 2, que vai dar 40. Explicando melhor, pessoal. Perceba que se você faz pelo método tradicional, você tem 3 passos, né? Então olha só, a sobre b é igual a c sobre x. Para você isolar o x, você multiplica em cruz, daria ax, que é igual a b vezes c, e aí você passa, o a está multiplicando, passa para dividindo, você chega nisso. Só que é mais fácil você fazer a mesma coisa da seguinte forma. Quem que está oposto ao x é o a, então a fica dividindo. B e o c não estão opostos, então ficam em cima multiplicando. X é igual a b vezes c sobre a. De novo, quem que está oposto ao x é o c, então c fica embaixo. Quem não está oposto fica em cima multiplicando. A vezes b. Quem que está oposto ao x aqui nesse caso é o a, então a fica embaixo. Quem que não está oposto? B e o c. Então b e o c ficam em cima multiplicando. Novamente, quem que está oposto ao x é o c, então o c fica embaixo. Quem que não está oposto? O a e o b. Então o a e o b ficam em cima multiplicando. Fazendo isso, você economiza uma passagem. Ao invés de 3 passagens, vocês fazem 2. Isso é muito útil, principalmente nas provas de química, cálculo estequiométrico, que você tem que fazer um monte de regras de 3, então para não ficar gastando muito papel ou perdendo muito tempo, você já pode economizar um passo fazendo dessa forma. Beleza? Outro exemplo, pessoal. Um carro com velocidade de 30 km por hora faz um percurso em 2 horas. Se a velocidade dobrar, em quanto tempo ele fará o mesmo percurso? Note o seguinte, pessoal. A velocidade e o tempo são duas grandezas. Só que elas são grandezas o quê? Direta ou inversamente proporcionais? Inversamente. Por quê? Porque se eu aumentar a velocidade, eu diminuo o tempo para chegar num certo lugar. Correto? Quanto mais rápido você é, menos tempo você leva para chegar num certo lugar. O contrário também é verdade. Se você diminui a velocidade, você vai levar muito tempo para chegar num certo lugar. Correto? Então, aumentou essa, diminui essa. A gente representa isso através de uma setinha para cima, né? Aqui, uma setinha para baixo. O que a gente vai fazer agora? A gente copia o 30 sobre 60. Aqui não está 2 sobre x, ele não é inversamente proporcional, ele não está ao contrário, eu inverto. Eu coloco x sobre 2. 2 sobre x, inverti, ficou x sobre 2. Então 30 sobre 60 é igual a x sobre 2. O que eu posso fazer agora? Aquela velha regra. Quem que está oposto ao x é o 60. Então 60 fica em cima e o 30... Perdão, 60 fica embaixo e o 30 vezes 2 fica em cima, multiplicando. 30 vezes 2 vai dar 60. 60 sobre 60 vai dar 1. Então, o tempo que eu levo para fazer esse percurso é de 1 hora.